Salmo 51, a partir do verso 15 ao verso 19, que diz assim: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento em que ainda continuamos na adoração, no louvor a Ti, através do estudo da Tua Palavra, da pregação dela, que o Senhor, através desses versículos hoje do Salmo 51, o Senhor nos leve, Deus, a refletir sobre nossas vidas, sobre o que nós estamos fazendo, com esse chamado que o Senhor tem nos dado para sermos Teus filhos, e realmente olhar, Deus, para o nosso coração e refletir sobre a verdadeira adoração que o Senhor espera de nós, o verdadeiro louvor que o Senhor busca de nós. Que isso esteja em nosso coração, nossa mente, essa reflexão de hoje, que saiamos, Deus, pensando e refletindo, não somente no dia de hoje, mas durante a nossa semana e os dias que vão seguir em nossa vida, sobre realmente o louvor que agrada a Ti, sobre o louvor que exatamente adora ao Senhor em espírito e em verdade. Então buscamos isso hoje no nome de Cristo. Amém. O verdadeiro louvor a Deus. Quando a gente canta, irmãos, e não quero limitar o louvor a somente cantar, né? Porque o louvor a gente pode louvar de outras maneiras, de outras formas, como nós sabemos. Mas quando nós louvamos a Deus, cantamos ao Senhor, aonde está o centro da nossa atenção? Já parou para poder pensar? Já parou assim para poder, assim, quando eu estou cantando, faz uma avaliação da sua vida. O que realmente eu estou prestando atenção? Eu estou prestando atenção durante o cântico na letra? Eu estou prestando atenção durante o cântico na melodia dos instrumentos? Na harmonia do coro das pessoas, né? Do canto das pessoas com o instrumento? Será que eu estou pensando talvez em nada disso? Eu estou pensando em outra coisa, eu estou pensando naquilo que eu vou fazer daqui a pouco quando eu chegar em casa, ou amanhã quando eu for para o outro trabalho, para o meu trabalho, para a minha lida diária. Onde está o centro da minha atenção durante a música, né? Será que é no regente? Ou nas notas musicais? E o Salmo 51, irmãos, ele é nitidamente uma oração de Davi, sobretudo de arrependimento a Deus, como nós sabemos pelo pecado dele aqui no Salmo 51, que foi o adultério. Mas sobretudo é uma oração do qual Davi ele roga a Deus, dentre as suas petições, que Deus o ensine a louvar. Ensine Davi a louvar verdadeiramente a Deus. Porque uma das coisas que o pecado nos tira, irmãos, é exatamente a atenção na adoração. O pecado ele faz isso, dentre outras coisas. O pecado tira a nossa comunhão com Deus. É o foco do pecado, o alvo do pecado é exatamente esse. É tirar o foco da pessoa de Deus. E dentre esse problema que o pecado nos traz, está exatamente aí o ponto da adoração a Deus. Porque quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos adorar a Deus verdadeiramente. Quando nós estamos longe da comunhão com Deus, por causa dos pecados, afastados de Deus, nós não conseguimos sentir a letra que está sendo cantada. Nós não conseguimos refletir na mensagem que aquilo está produzindo em nosso coração. Ou a tentativa da música, né, que é exatamente essa. É trazer uma mensagem cantada. Então, aqui Davi, ele vê o seu pecado, ele confessa a Deus e ele vai pedir coisas a Deus aqui. E uma das coisas que ele pede é exatamente: Senhor, me ensina exatamente a
a adorar a Ti. Me ensina exatamente a voltar a essa adoração que eu perdi por causa do meu pecado, essa adoração verdadeira e genuína que o meu pecado afastou. E Davi ele vai apontar, claro, aqui para os atributos de Deus, e ele vai, claro, porque a nossa adoração é focada, deve ser focada dentro dos atributos de Deus, mas ele vai rogar a Deus exatamente isso. Senhor, no versículo 15, quando ele fala, abre, né, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi não está fazendo isso porque ele vai escrever mais um salmo, ele tem que escrever algo bonito e poético, né? Não, ele está escrevendo porque ele precisa disso. Abre os meus lábios. Abre os meus lábios. Irmãos, essa é uma das coisas que mais precisamos, né? É que o Senhor nos abra os lábios para adorar verdadeiramente e genuinamente a Ele. Até muitas vezes podemos estar abrindo os nossos lábios, a nossa boca e cantar a Deus, né? Mas muitas vezes nós estamos apenas cantando letras, mas não estamos manifestando, como o Davi fala aqui, louvores ao nome de Deus. Eu posso muito bem pegar qualquer hino do Voz de Melodia, ou qualquer hino que foi cantado hoje aqui, e dá para a Sandy cantar, né? A Sandy lá do Sandy Júnior cantar. E ela vai interpretar aquela música perfeitamente, né? A minha esposa ali está concordando. Eu posso pegar qualquer música daqui e pedir para alguém lá fora do mundão lá, que canta muito bem, um Pavarotti, né? Que canta uma música clássica, interpretar com instrumentos de corda, de sopro, com instrumentos de teclas, pianos, né, com uma orquestra toda, imagine. E eles podem fazer muito bem aquilo, cantar muito bem, interpretar aquela canção, mas ainda assim não ser aquilo que Davi pede aqui. De cantar de uma maneira em que a nossa boca manifeste louvores a Deus. A gente pode manifestar sons, notas, harmonias, melodias, e ainda assim não manifestar louvores a Deus. E isso é a minha preocupação na minha vida quando eu estou louvando e adorando a Deus, sobretudo é isso. É para que eu não caia nesse problema de poder estar tocando e cantando a Deus da maneira correta, mas na intenção errada, né? Então, logo não é algo verdadeiro. Muitas vezes, pelo costume, levamos em conta somente que o louvor, como eu falei, é a música. Independente se estamos cantando, falando ou fazendo qualquer coisa para Deus, tudo é louvor para Deus. E o louvor para Deus, até eu já falei isso muitas vezes, né? O louvor a Deus no dia de culto de domingo, quando nós estamos aqui reunidos hoje, né? Nós poucos que estamos aqui, né? Ouve-nos, pastor divino, né? Nós que neste bom lugar, o teu povo congregado, né? Vem todos te adorar, né? E ali fala sobre poucas pessoas, né? Reunidas. Às vezes a gente pode estar aqui, irmãos, vindo para o culto, adorar e cantar a Deus, mas o nosso louvor a Deus não começa exatamente aqui. Começa em casa. Começa em casa durante a nossa semana. Quando nós abrimos a palavra de Deus para ler em nosso devocional. Quando nós oramos ao Senhor, seja qual hora você tem para orar a Deus, se é que você faz isso. Quando nós estamos meditando, olhando as coisas belas que Deus faz nas situações da nossa vida, em que ocorrem situações complicadas, boas, tristes, alegres, e nós vemos a boa mão de Deus ali. Ali começa a nossa adoração a Deus. E aqui é só o ponto do qual a nossa adoração se torna comunitária. Todos juntos adorando ao nosso Deus. E essa é a busca de Davi aqui. Porque em nossas casas, em nossos lares, podemos estar tão longe de Deus e chegar aqui e achar que nós estamos tão perto de Deus porque cantamos uma, duas ou três canções. Já pensou nisso?
Em casa você está lá, vivendo a sua vida, fazendo qualquer coisa lá no seu trabalho. Mas quando você vem aqui, canta essas músicas e você, uau, né? Poxa, hoje eu saí maravilhado com as músicas que Deus colocou para o dirigente cantar, né? Mas ainda assim, aquelas músicas ali, você está cantando, de nada vai valer se realmente não é uma adoração que vem do seu coração, que já vem durante a sua semana o preparativo de Deus na sua vida para isso. E é o que acontece com o rei Davi. O rei Davi, por conta das suas ambições, do seu pecado, aí, como nós falamos, ele vai se distanciar de Deus a um ponto em que ele vai continuar louvando a Deus, mas não um louvor verdadeiro. E nós vamos ver exatamente isso. Ele havia deixado de louvar a Deus com sinceridade. E a palavra sinceridade é sem cera. Sem a cera nas madeiras, né, eram colocadas para poder ajustar as falhas ali, né? Que a madeira tinha um buraco. Então, para ajustar a falha daquela madeira, então eles colocavam uma cera, que aquela cera disfarçava aquele buraco e quando se tocava naquela madeira ela ficava bem lisa, né? Então parecia que não tinha falhas. Então a cera era algo que enganava, né? Então daí que vem a palavra sem cera. Geralmente as madeiras boas, né, que as pessoas compravam há bastante tempo atrás, eles examinavam bem para ver se não tinha algum buraco coberto com cera. E durante o tempo aquela cera até saía. Então por isso que vem a palavra sem cera, ou sincero, né? Alguém que não omite ou que não esconde uma falha, que não esconde um buraco. E Davi exatamente estava nessa condição, vivendo uma adoração não sincera, insincera, se é o que a gente pode dizer. E o que o Senhor espera de nós, irmãos, como seus servos, é um louvor com sinceridade de coração. E aqui eu quero apresentar rapidamente 3 características desse louvor sincero. Primeiro, a nossa primeira característica é que esse louvor ele foge de aparência. Note que o versículo 15, como eu falei, Davi pede a Deus para abrir os seus lábios para que pudesse exaltá-lo. E parece estranho, né? Por que Davi pede isso, irmãos? Por que Davi pede isso? Um homem que tocava harpa, um homem que fazia composições e mais composições de salmos, um homem que estava totalmente ligado à música. Por que ele estava pedindo exatamente que Deus abrisse os seus lábios? E no verso 16, nós lemos a continuação disso, né? O motivo por que ele está dizendo isso. Ele fala assim: pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Interessante isso. A princípio, né, os holocaustos e os sacrifícios eram usados na adoração a Deus, né, no louvor a Deus ali no templo, sobretudo na questão da confissão de pecados, para fazer a propiciação por esses pecados e tudo mais. Porém, nesses 2 versos, Davi não deseja somente dar a ênfase na parte externa do louvor, mas na atitude interna. Porque era muito fácil você pegar lá, pequei, e aí eu vou ali no meu rebanho, naquela época como um judeu, escolho ali um cordeirinho que não tem nada a ver com o meu pecado, e eu tenho que levar ele até o templo para poder sacrificar por causa do meu pecado. Olha que maravilha se todo dia a gente tivesse, né, essa condição, né, de pegar um cordeirinho, né, eu pequei a Deus e vou ali sacrifico, né. A gente até pode pensar que isso daí seria algo interessante, né, mas não é. Com certeza não é, né. Aquilo prefigurava Cristo e tudo mais, mas era muito fácil alguém apenas levar o seu cordeiro lá para ser sacrificado e achar que por levar o seu cordeiro até o templo e sacrificar, ele estaria livre do seu pecado, que é o caso de Davi. Note que Davi, irmãos, lá em 2 Samuel 11:12, não precisa abrir lá, mas depois você vai lendo em casa, da hora em que ele comete o seu pecado com Batseba, até a hora em que o profeta Natan bate na porta dele, enviado de Deus para poder revelar o pecado dele, já se passou pelo menos o quê? 1 ano. A minha pergunta é, será que Davi, durante esse tempo todo, ele não levou o seu cordeirinho até
o templo para poder sacrificar? Sim. Ele levou. Todo sábado, né, que para nós é domingo, Davi estava lá com o seu cordeirinho, né, entregando o seu cordeirinho a Deus. A sua adoração externa a Deus. A adoração externa é maravilhosa. Eu posso fingir caras e bocas aqui cantando. Assim como o Davi poderia pegar o seu melhor cordeiro e ir lá, levar ele e apresentar ao sacerdote. Sacrifica, sacerdote, esse cordeiro para mim em louvor a Deus, no holocausto a ti. Só que Davi passa um ano nessa adoração de aparência. Até que Natan chega lá e vai falar com ele, né? Olha, vai contar uma historinha para ele e vai dizer, tu és esse homem, né? E vai usar exatamente qual animal ele vai usar? Um cordeirinho, né? Olha só. Né? Ou seja, o que Deus estava ensinando a Davi ali? Davi, você pode, Davi, tocar a melhor harpa, o melhor canto, a melhor coisa possível, o melhor salmo você pode compor para mim, Davi, mas a questão é o seu coração, Davi. Porque se você me adorar de aparência, é melhor você ficar em casa, nem venha. Nem venha. Porque aí você vai estar cometendo um outro pecado. Qual é? Hipocrisia. Irmãos, se a gente pensasse isso na nossa vida, em nossos cultos diários a Deus, e principalmente no culto público, a gente ia, né? Uau! Pois é, você pode estar pensando que está adorando a Deus, mas na verdade você só está vindo mais um domingo aqui pecar contra Deus por causa da sua hipocrisia de adorar a Deus sem que o seu coração esteja resolvido com Ele. Tem muitos pecados e muitos problemas que podem se passar no seu coração. E esse era Davi. Davi tinha um louvor de aparência, mas aqui a adoração sincera, pelo que Davi pede, né? Exatamente é: Senhor, eu não quero viver dessa aparência. Porque o Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada desses sacrifícios, né? O Senhor não se agrada exatamente de holocaustos. Não é isso que vai exatamente levar a adoração verdadeira a Ti, Senhor. Não é isso. E somos levados, irmãos, como eu falei, guiados a observar a aparência das coisas e não o significado que elas trazem. Então, toda vez que você cantar, comece pensando antes, né? Senhor, será que se eu cantar isso daqui, eu não vou pecar contra Ti por hipocrisia? Será, Senhor, que eu preciso exatamente aprender o que está aqui nesse hino? Será, Senhor, que eu preciso refletir, primeiramente, antes de cantar esse hino até? Me ajuda, Deus, para que eu não possa entregar um louvor de tolo, né? Sem sentido. Isaías 29:13 vai dizer o seguinte: disse o Senhor, quando Israel estava pecando contra Deus: visto que este povo se aproxima de mim. Eles estão aproximando de Deus. Eles estão comparecendo nas programações dos judeus lá na época, né? Estavam vindo, mas ele vai dizer, olha, se aproximam de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram até, me honram. Mas ele vai dizer no finalzinho do versículo: mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Quão problemático é essa situação, irmãos? Eu digo a você, isso me treme por dentro, porque eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas lutas, e se eu não resolvo com Deus logo esses problemas, eu posso cair exatamente nisso, em estar aqui diante de vocês, cantando, louvando, e aquilo não valer de nada, se o meu coração não está perto de Deus. No versículo 17, então, Davi, ele não só pede que o Senhor o livre dessa adoração de aparência, mas pede a Deus que lhe dê um coração que lhe adore, buscando a essência da adoração. Aqui Davi busca a essência, no versículo 17, que vai dizer:
sacrifícios, ele vai falar o contrário agora, né? O que Deus se agrada? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso que Deus busca de nós, irmãos. Em Gênesis 4 nós temos exatamente uma história ali que vocês já conhecem, né? A história de Caim e Abel. 2 irmãos em que no tempo propício foram trazer ofertas a Deus, e eles trouxeram suas ofertas a Deus. Um trouxe do cordeiro, né, do seu rebanho, e o outro trouxe das frutas, dos legumes da sua plantação. Caim e Abel trouxe o cordeiro. E acontece que nos versos 4 e 5, se você nota lá, vai lá em Gênesis 4 e 5. Gênesis 4 e 5. Note que quando eles apresentam isso a Deus, Deus vai falar algo interessante aqui, né? A palavra de Deus. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Note o que vai dizer aqui. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E no versículo 5 diz, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Qual é a ordem aqui do agradar a Deus? Primeiro é o adorador e depois é a adoração, né? Porque primeiro Deus se agradou do adorador e depois da oferta do adorador, né? Da adoração que ele trouxe, né? Então, antes de Deus receber o nosso louvor, ele primeiramente olha para o nosso coração. A depender do nosso coração, ele nem recebe a nossa oferta. Então até é por isso que você pode estar cantando e aquilo ali ser um nada. Não dar nenhuma glória a Deus, porque Deus já olhou para o teu coração e já falou assim, olha, você não está em condição. Você precisa se resolver. Essa adoração aí talvez está agradando o teu pastor, está agradando os teus irmãos que vão ver você cantando, vai estar agradando talvez o visitante ali que vai estar vindo no culto, vai estar agradando qualquer coisa, qualquer pessoa, exceto a mim, porque eu sei o que está no teu coração. Em João 4, 23 a 24, o Senhor Jesus, né, temos ali a passagem de Cristo com a mulher samaritana. Ele descreve qual é a adoração aceita por Deus, né? Enquanto a mulher samaritana estava procurando argumentar com Cristo o local da adoração, olha, é aqui em Samaria, em Jerusalém, porque uns falam que é aqui, outros falam que é lá, e eu não sei aonde é que eu devo adorar. Ela está olhando para a aparência, né? Ela está olhando para o exterior, e Cristo vai dizer para ela o quê? Versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Cristo traz a mulher para o ponto da adoração, que é o meu coração. Se eu estou adorando a Deus em espírito, né? Se não estou entregando uma adoração na minha carne, e se eu estou entregando aquela adoração em verdade, em sinceridade. É isso que vai valer diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, nos sentimos envergonhados de cantar, porque estamos mais focados no exterior, na aparência, do que na essência do louvor. A pessoa fala, depois do culto só ouve a voz da pessoa. Mas, ô irmão, ô irmã, vamos cantar, né? Aí já a coisa muda, né? Mas não dá, mas é difícil para mim. Por que é difícil, irmãos? Porque exatamente não estamos enxergando o ponto da essência do nosso louvor, que é adorar um Deus que é soberano, maravilhoso, eterno. O Deus que preserva todos os dias a nossa vida. O Deus que nos faz estar aqui hoje, com saúde.
que vai nos regressar para casa em segurança. E quando chegarmos em casa, vamos comer, vamos deitar numa cama e vamos dormir. Um Deus que opera maravilhas em nosso meio. Um Deus que diz lá no Salmo 50, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu estava uma vez no zoológico e se você já foi no zoológico, você já deve ter percebido isso, né? Você vai ver a girafa, o elefante, os bichos lá, e cada bicho vai emitir um som. E é interessante, quando tem alguns bichos lá, quando você chega perto, ele vai falando, né? Um monte de coisa, né? Emitindo sons, né? Falando não, mas emitindo. Mas alguns até que quase falam, né? Mas é interessante que aquele bicho está ali, enjaulado. Olha só, aquele bicho está ali enjaulado pelo homem que o prendeu. Aquele bicho, aquele animal, mora às vezes numa toquinha bem pequena que o homem construiu ali no zoológico para ele, né? Aquele bicho ali passa sol e chuva, tomando sol e chuva na cabeça dele. Aquele bicho ali tem que ser alimentado, então jogam comida para ele ali. Mas aquele animal, apesar de tudo isso, dessa situação terrível, porque se você se colocasse na situação daquele bicho, imagine você ali dentro daquela jaula, sem ter onde sair, para onde ir, né? Mas aquele bicho ali, por mais essa situação complicada e difícil que ele está, aqueles animais ali no zoológico, mas todos eles estão emitindo sons que louvam a Deus. Todos eles estão emitindo sons que louvam a Deus. Porque o Salmo 156 vai falar que todo ser que respira louve ao Senhor. E o Senhor, até dos animais, é louvado. E você, irmão, que tem toda a liberdade para fazer o que você quiser. E você, irmã, que tem tudo em sua vida, que não está preso numa jaula, que tem oportunidades aí de amanhã, pela graça e misericórdia de Deus, de ser abençoado por Deus, que tem uma consciência que Deus te deu, não a de um animal que às vezes não tem essa consciência que nós temos. Mas o principal de tudo, que Deus escolheu a você, dentre todos, dentre uma multidão imensa, e te chamou para a salvação, e te deu a conhecer o Salvador Jesus Cristo. Por que louvar é difícil? Por causa desse ponto. Porque perdemos a essência do que é o louvor verdadeiro. Perdemos a essência de louvar a Deus com gratidão. Sempre que você pensar que é difícil e muitas vezes vergonhoso a vida cristã, olhe para a cruz. Porque não houve maior vergonha do que a de Cristo na cruz por nós. Não houve. Então não temos motivos para nos envergonhar de louvar a Deus. Não temos motivos de, como Davi aqui, né, de fechar a nossa boca ou de entregar qualquer coisa a Deus, achando que só mais um domingo, vamos cantar algumas músicas lá, ouvir aquele pastor chato, voltar para nossa casa e continuar a nossa vida. Não. Deus, ele te salvou para que você possa render sacrifícios de louvor a Ele. E é isso que Davi quer aqui. Senhor, eu quero te agradar, porque o sacrifício agradável ao Senhor é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito em reconhecer quem o Senhor é, o que o Senhor fez por mim. E quem somos nós diante de tudo isso que Deus, do plano de Deus eterno. Terceiro lugar, no Salmo 51, a partir dos versos 18 e 19, nós encontramos a terceira característica do qual nós somos chamados a adorar a Deus verdadeiramente, que é a adoração com reverência. Ela precisa demonstrar reverência.
No versículo 18 e 19 vai dizer o seguinte: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. E aí note, irmão, isso aqui é interessante, né? Ele diz assim: faze bem segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ué, mas no tempo de Davi era um período de reinado muito próspero, e ele não estava sofrendo tantas guerras, né? Quer dizer, até tinha guerras, mas era muito distante de Jerusalém, porque o reino de Davi foi um reino muito grande em termos de território. Então por que Davi está falando assim: edifica os muros de Jerusalém, se os muros de Jerusalém estavam ali, construídos, bem protegidos e armados? Por que Davi pede isso? O Wright, ele vai dizer que aqui Davi utiliza uma analogia. Ele está ligando os muros de Jerusalém, que eram as fortalezas da cidade de Jerusalém, do povo de Deus, se referindo à moralidade. Ele, na condição de rei, ele pecou, e ele era o líder do reinado. Então aquilo, com certeza, irmãos, é como acontece hoje, né? Qualquer coisa que o presidente faz ou fala de errado, todo mundo cai em cima, né? E ainda mais naquele tempo, que era uma nação totalmente teocrática. A nossa nação hoje não é mundástica mesmo, mas naquela época era teocrática. Então, qualquer coisa que feria a lei de Deus era um motivo duro e difícil. E só para relembrar a lei de Deus, qual era a punição para o adultério mesmo? A morte. Deus teve muita misericórdia de Davi, porque mesmo ele sendo rei, ele teria que morrer, segundo a lei de Deus. E aí note, irmãos, exatamente que Davi está falando dos muros como se fosse a moralidade de Israel, que foi afetada por causa do pecado daquele líder. Então Davi pede: Senhor, realmente, como rei, o meu pecado poderia trazer uma dura consequência para o meu povo, o povo que o Senhor me chamou a reinar, pelo meu mau exemplo. Talvez aquilo poderia causar uma divisão no reino de Jerusalém, de Israel, pelo péssimo exemplo de Davi. E Davi não queria que o seu pecado pudesse ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. E as pessoas então, pelo pedido de Davi aqui: abre, Senhor, os meus lábios para que eu te adore sinceramente, com verdade. Ele está pedindo exatamente isso, que o Senhor pudesse perdoá-lo, para que assim ele pudesse seguir o seu reinado, dando exemplo ao seu povo de como deveria adorar e louvar a Deus. Aqui, irmãos, nós percebemos que Davi nos mostra que não basta somente fugir da aparência e buscar a essência na adoração, mas nós precisamos fazer isso do modo correto, resolvendo as coisas primeiro, com reverência a Deus. O Senhor deseja que o adoremos em essência, sim, mas também quer que o prestemos o louvor a Ele na maior reverência possível. Por isso que Davi pede: Senhor, restaura os muros que foram quebrados. Em nossos dias, irmãos, cada vez mais as pessoas aí estão louvando e adorando a Deus, e de um modo bem engraçado, Um artista estava lá no mundo, O cara veio de lá do mundo, aí do nada ele fala assim: agora eu vou cantar música gospel, Ele vem, e aí um monte de crente vai ouvir aquela pessoa, sendo que a pessoa veio de lá, só está vindo para poder entrar no comércio gospel mesmo, mas aquela pessoa não tem vida com Deus. Quantos por aí, Até teve uma época de um outro rapaz aí que cantava aleluia, 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 e os crentes lá, hoje está onde? Vai lá ver o histórico lá dele. Terrível. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos buscando somente uma moda,
A música pode virar uma moda, né? Ou seja, qual é a música gospel top do momento aqui? Então, vou ouvir essa, vou ouvir aquela. Mas não é isso que Deus procura de nós. Deus quer que louvamos com reverência. Começa no coração, essa reverência, mas começa também nas atitudes. Que adianta você cantar a música gospel, mas a vida do cara está toda lá, a vida da moça está toda lá destruída, devastada daquele cantor, daquela cantora que você ouve ou que você canta as músicas, sem qualquer comunhão com Deus. Eles promovem mais músicas, harmonias e canções que exaltam sentimentos e vontades humanas do que exatamente uma adoração com reverência à pessoa de Deus. C.S. Lewis diz que louvar é o cristão se encantar com a beleza do caráter de Deus. É isso que é louvar. Louvar não é eu chegar aqui e vou cantar uma canção e começar a falar de mim. E citar como eu sou isso, eu sou aquilo, e como Deus me abençoou, e como eu sou fiel, e exaltar qualidades e características, entre aspas, né, que eu tenha. Subestimar isso tudo. Mas a adoração sincera, ela visa o caráter de Deus, como fala Efésios 5, 19 a 20. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você compra ou você quer dar um presente para alguém, você dá esse presente conforme o gosto da pessoa ou conforme o seu gosto? Gosto da pessoa, né? Mas parece que muitas vezes com a música nós fazemos o inverso, né? A gente adora a Deus, mas no nosso jeito, da nossa maneira. Isso aqui é adoração a Deus, né? Porque eu não posso adorar a Deus assim. Onde é que está na Bíblia, né? Já vem assim, né? Onde é que está na Bíblia? Pois é. É fácil mudar a teologia para agradar os nossos gostos. É muito fácil. Se você ler Salmo, finalzinho de Salmo, você vai ver adoração com harpa, né? Adoração a Deus com instrumento de sopro. Adoração a Deus tinha uma organização. Nunca havia dentro da casa de Deus, se você ler também os livros de Deuteronômio e depois mais Crônicas, nunca faltou música na casa de Deus. Tinha música 24 horas na casa de Deus. Saía um turno de cantores, entrava um outro turno de cantores. Olha como era organizado tudo isso. Olha como tinha reverência, né? Olha como tudo era bem estruturado. E nós precisamos exatamente isso. Precisamos edificar nossos muros. O muro da moralidade, da reverência em nosso coração. Esse muro que Davi fala aqui no Salmo 51 é o muro do nosso coração, que muitas vezes quer dar qualquer coisa a Deus de forma irreverente, achando que Deus é. E novamente, Romanos capítulo 6 vai dizer, olha, recebemos de Deus a graça para que a gente possa viver, né, em desgraça. Recebemos de Deus a maior bênção de todas, a salvação, para que a gente possa entregar a Ele qualquer lixo. Não. Precisamos, irmãos, tratar a adoração como algo verdadeiro. Mas como eu falei, a adoração não começa daqui para fora, mas começa daqui para dentro. Não começa num culto de 2, 3 horas, como esse de hoje, mas acontece na sua casa, no mais íntimo da sua casa. No momento em que lá na sua casa as lutas são travadas, as tentações vêm, os pecados surgem, as dificuldades e as lutas aparecem, e ali você é provado a orar e adorar e louvar a Deus, até mesmo nessas condições, porque aqui é muito fácil louvarmos a Deus.
Estamos num ambiente muito agradável para louvar a Deus aqui. Diante disso, irmãos, temos uma ordem clara. Hebreus 13:15, para terminar. Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não é somente confessar o nome de Deus aqui, mas é confessar sabendo quem é o Deus que nós estamos adorando. Novamente eu pergunto, onde está o centro da tua adoração? Será que é na meditação de quem é Deus, de quem é você e do que Deus fez por você? Para fechar, nessa semana até, aproveitando aqui, eu ouvi uma frase bem impactante, né? Do Josemar Bessa, que dizia assim: louvamos não porque o presente é fácil, mas porque o futuro é glorioso. Eu não louvo porque Deus me deu mais bênçãos nessa semana do que naquela ali, ou porque hoje a minha vida está ótima e eu vou adorar a Deus mais por isso. Não. Mas eu adoro a Deus porque exatamente o futuro ao qual Deus me deu, tem para mim no céu, é um motivo de maior gratidão para esse louvor. Para abrir a minha boca e cantar a Ele a mais bonita e reverente, sincera adoração a Deus. Que essa seja a nossa busca, irmãos. Porque senão não é nem preciso virmos aqui no dia de domingo e pecarmos pela hipocrisia a Deus dos nossos lábios. Ou nós consertamos, ou então vamos continuar pecando a Deus no louvor. Que não possamos ser encontrados assim, mas que possamos louvar exatamente a esse Deus de modo verdadeiro. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por esse Salmo 51. Senhor, pelo exemplo de Davi, apesar do seu pecado, mas pela sua confissão, do qual, Senhor, ele enxerga a sua necessidade de louvar a Ti. Ele enxerga, Deus, que pecou, que se distanciou do Senhor, que perdeu a comunhão, aquela íntima comunhão e aquela coisa preciosa, Deus, ele tinha perdido. E por causa disso, isso afetou a sua adoração. E te pedimos, Deus, que se nós hoje estamos assim, se nós somos achados desse jeito, talvez sem focar na verdadeira centralidade da nossa adoração, que é o Senhor, a Tua pessoa, com o espírito compungido e contrito a Ti, que possamos, Deus, consertar isso por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, que a Tua palavra alcance e toque a cada um aqui hoje, a começar no meu coração. No nome de Cristo. Amém.